Salve, salve galera, simbora! Vamos continuar a nossa conversa, nosso bate-papo. Primeiro bloco, a gente conversou sobre as principais emendas editadas no ano de 2022. A gente vai conversar agora sobre julgados do Supremo. E aqui eu confesso que eu tive uma dor de cabeça grande, porque 2022 foi muito movimentado. Foi muito difícil eu conseguir selecionar os julgados, deixando alguns de fora. Eu tinha selecionado de primeira, galera, acho que umas 30 decisões, mas seria impossível a gente passar aqui conversando durante 4, 5 horas. E aí eu fui cortando e cheguei aqui, né, em torno de, estou aqui contando, são 9 decisões que a gente vai comentar rapidamente. Claro que quando você seleciona, você tem o risco de ser injusto e deixar algo importante de fora. Né? Mas aqui eu selecionei principalmente ações de controle concentrado, né, temas de repercussão geral e fazem parte do dia a dia de procuradores, né, da advocacia pública ou que tiveram repercussão grande e, em razão disso, podem ser cobrados em prova. Então, como regra, foi assim que eu fiz. Né? A gente vai ter aqui repercussão geral, controle concentrado e vai ter duas decisões aí que não se trata de repercussão geral nem controle concentrado, mas que foram temas que muito divulgados pela mídia e, como trata de Constituição em essência, eles podem sim ser cobrados em uma prova, beleza? Então, simbora, vamos dar uma olhadinha nessas decisões. Então, aqui, ó, são esses julgados que a gente vai analisar. São 9 decisões aí. Vamos começar aqui pela DIN 6825. Isso aqui é importante, galera. Poder de requisição da Defensoria Pública. A gente sabe que a Lei Complementar número 80, a Lei da Defensoria Pública, ela estabelece, né, poder de requisição à Defensoria Pública. Solicitar documentos, informação, esclarecimentos, enfim, adoção de providências necessárias ao exercício do Ministério Constitucional da Defensoria, que é prestar assistência aos hipossuficientes. O Supremo declarou a constitucionalidade desse poder requisitório. Poder de requisição, garantia para o cumprimento das funções institucionais. Garantia constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. Olha o que diz o Supremo, gratuita e assistência jurídica integral e efetiva, né? O poder atribuído às defensorias públicas de requisitar. Observe que requisitar não é solicitar. Requisição, ela tem um caráter compulsório. Requisitar de qualquer autoridade pública e de seus agentes certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e demais providências necessárias ao exercício de suas atribuições, propicia condições materiais para o exercício do seu mistério, não havendo falar em violação ao texto constitucional. Então, primeiro julgado da gente, aquilo que interessa, poder requisitório da Defensoria Pública previsto na Lei Complementar número 80 é compatível com a Constituição Federal. Perfeitamente possível a Defensoria requisitar documentos às autoridades públicas, certidões, enfim, esclarecimentos para desenvolvimento de suas funções. Simbora, vamos aqui para a próxima. Rapidez, hein, galera? Como eu falei aqui, é levar vocês o conhecimento desses julgados e explicar muito rapidamente. Aqui é a questão de prerrogativa de foro e mandatos cruzados. Isso aqui é importante demais, hein? Isso aqui é importante demais. Isso aqui não está no ação de controle concentrado aqui. Ó. Isso aqui foi no inquérito 4342, mas é relevante. É uma questão de ordem no inquérito 4342. É relevante. Olha só. Há muito o Supremo já definiu que o foro por prerrogativa ele apenas se aplica para os atos praticados durante o mandato e em razão do mandato. Dessa forma, então, complementando, a prerrogativa de foro se aplica apenas a atos praticados em razão do mandato e no mandato. E a prerrogativa de foro ela se extingue, como regra, quando o mandato termina. Então, se o mandato termina antes de o julgamento terminar, aquela autoridade perde a prerrogativa de foro. Né? A exceção a isso é quando a instrução processual já tiver terminado. Né? Com a intimação para a apresentação de alegações finais, a instrução processual terminou. Então, se o mandato ocorre, a perda do mandato ocorre após esse momento, ainda assim mantém-se o foro por prerrogativa. Né? Entendimento antigo do Supremo.
A questão trazida pelo Supremo aqui foi um pouquinho diferente. Qual era a situação? Você tinha um parlamentar, né? Imagina uma situação na qual o camarada é deputado federal. É deputado federal. E ele praticou um ato em razão do mandato e no exercício do mandato. Então ele tem foro prerrogativo de função junto ao STF. Imagine que durante o julgamento, durante o processamento, ele perde o mandato de deputado federal e passa a exercer o mandato de senador. Perceberam? Ele não é mais deputado, ele perdeu o mandato. Mas ele agora é senador. Perdeu o mandato porque o mandato acabou, por exemplo. Isso é chamado mandato cruzado. Será que o foro por prerrogativa ele se mantém no caso de mandato cruzado? O Supremo afirmou que sim. Se o camarada é congressista nacional, mesmo que em cargo diferente, o cara era deputado, agora é senador, ou era senador e agora é deputado federal. O foro por prerrogativa ele se mantém, beleza? Então, entendimento também importante do Supremo. Ele estava para definir há algum tempo e agora ele definiu. Essa hipótese de mandato cruzado, existem outras que o Supremo não definiu ainda, beleza? Então, inquérito criminal, questão de ordem, parlamentar federal, mandatos cruzados, prorrogação da competência do Supremo Tribunal Federal. Detalhe importante, desde que não haja solução de continuidade entre os mandatos. Isso aqui é importante. No exemplo que eu estou dando para vocês, o cara era deputado federal e já se reelegeu automaticamente para senador. Mas imagine que o cara fosse deputado federal, não tivesse se reelegido para deputado federal ou para senador, tivesse passado aí um tempo afastado e depois fosse eleito em outra eleição, fosse eleito para deputado federal ou senador. O Supremo, nesse caso, seria competente? Não, galera. Aí o processo dele iria para a primeira instância. Porque houve o quê? Uma solução de continuidade. Para prorrogar a competência do Supremo, para ser mantida a competência do Supremo, não pode haver solução de continuidade. Então, aqui, ó, o plenário do STF, ao julgar a questão de ordem nos autos de apelação da ação penal 937, de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu que a competência dessa corte para processar e julgar parlamentares restringe-se aos delitos praticados no exercício e em razão da função pública, como a gente já tinha comentado. Aí continua aqui. Vislumbrada a presença das balizas estabelecidas pelo Pleno do STF, ou seja, tendo sido o crime praticado no mandato e em razão do mandato, o foro por prerrogativa de função alcança os casos denominados de mandatos cruzados de parlamentar federal. Aquilo que a gente explicou, o cara era deputado federal, passou a ser senador, vice-versa. Questão de ordem resolvida para assentar a prorrogação da competência criminal originária do Supremo Tribunal Federal, exclusivamente nos casos de mandatos cruzados de parlamentar federal, ou seja, deputado federal para senador, senador para deputado federal. Ou seja, quando investido em mandato em casa legislativa diversa daquela que deu causa à fixação da competência originária, nos termos do 102, primeiro B da Constituição, sem solução de continuidade. Então, lembra, aqui se trata apenas de parlamentar federal e mantém o status de parlamentar federal em casa diversa. Deputado federal para senador ou ao contrário, e que não haja solução de continuidade. Nesses casos, se o ato foi praticado em razão do mandato e no exercício do mandato, prorrogado estará a competência do Supremo. Bora para a próxima aqui. Limites à liberdade de expressão em mandato parlamentar. Aqui é algo óbvio, mas eu fiz questão de deixar aqui registrado, porque teve muita repercussão, foi o caso lá do Daniel Silveira, deputado Daniel Silveira. Petição 8242, no agravo do Distrito Federal. A gente sabe que a Constituição Federal determina que os parlamentares são deputados federais, senadores, eles são imunes materialmente, são invioláveis por opiniões, palavras e votos proferidos em razão do mandato. Então, aquilo que o parlamentar profere em razão do mandato, ele não pode ser responsabilizado. E aí o Supremo fixou aqui limites à liberdade de expressão e também como se aplica isso em sede de mandato parlamentar. Na verdade, esclareceu esse entendimento, apesar de ser de 2022, o julgado, é um entendimento já mais antigo do Supremo. A liberdade de expressão não alcança a prática de discursos dolosos
com o intuito manifestamente difamatório de juízos depreciativos de mero valor, de injúrias em razão da forma ou de críticas ao aviltante. Ou seja, a liberdade de expressão envolve criticar, até de maneira jocosa, mas há um limite, né? Não pode ter um intuito manifestamente difamatório. Ou seja, o mero motivo, a mera vontade aí é a vontade de esmagar, né? De difamar a pessoa, né? De tecer algo aviltante, não razoável, apenas injuriar. Aí não. Aí a liberdade de expressão sai do campo do lícito para o ilícito. Aí continua. A garantia da imunidade parlamentar não, destaco aqui, não alcança os atos praticados sem claro nexo de vinculação recíproca entre o discurso e o desempenho da função parlamentar. A imunidade não é absoluta, galera. Não abrange qualquer palavra ou opinião. Tem que ter um vínculo entre o exercício do mandato. No caso lá do Daniel Silveira, se entendeu que não havia esse vínculo, né? Ele vem, inclusive, posteriormente a perder o seu mandato, por decisão da própria Câmara de Deputados. Próximo aqui. Decisão aqui importante, isso aqui é repercussão geral. Tema 1182, repercussão geral. À luz do artigo 227 da Constituição Federal, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade prevista no 7º, inciso 18 da Constituição e regulamentada pelo artigo 207 da Lei 8.112, estende-se ao pai genitor monoparental. A gente sabe que a Constituição prevê uma série de garantias à gestante, bem como ao recém-nascido. Salário maternidade, licença maternidade, etc. Assim como prevê também a licença paternidade, né, em um período menor do que da licença maternidade. O Supremo, ao longo dos tempos e ao longo, né, da dinâmica social, que estabeleceu novos formatos familiares, o Supremo vai adaptando, né, numa espécie de mutação constitucional, uma alteração da norma sem modificação do texto, a previsão textual da Constituição essas novas realidades. Por exemplo, licença adotante. O Supremo entende que deve ter o mesmo prazo da licença maternidade. Não faz sentido ser um prazo diferente. A lei estabelecia prazos diferentes em razão da idade. Né? Não, tem que estabelecer um vínculo ali. Necessita de um prazo para que haja um vínculo entre a mãe ou o pai e o adotado. Né? E aqui o Supremo chegou na seguinte situação. Uma família, um genitor monoparental. Qual é a situação? Aqui, um servidor, ele opta por ter um filho mediante fertilização in vitro, barriga de aluguel. Claro que o pai, ele não poderia gerar a criança. Então ele faz uma fertilização in vitro, famosa barriga de aluguel. Ele é um genitor monoparental, não tem mãe, é só pai. Não tem mãe afetiva, tem a mãe biológica, claro, e não vai ficar com a criança. A criança fica com o pai biológico e pai afetivo. Apesar de haver uma mãe do ponto de vista biológico, não há mãe do ponto de vista afetivo, porque não é ela que vai cuidar da criança. Então, perceberam a situação? A criança nasce e o pai começa a criar a criança. Será que nesse caso haveria direito à licença maternidade? Não há que se falar em licença maternidade, porque ele não é mãe, ele é pai. Mas será que haveria que se falar em licença paternidade dos mesmos moldes da licença maternidade? Com o mesmo período, com a mesma extensão, com a mesma proteção? A resposta é sim. Por quê? Porque ali, galera, não é apenas para a mulher. Ali é também para a proteção da criança, para o fortalecimento do vínculo entre o pai monoparental, o genitor monoparental e a criança. Então não faria sentido você estabelecer um prazo diferente. Inclusive, o tema ele fala apenas na licença, né? Na licença, mas também se aplica ao salário aí, né? O salário também para o pai, para o genitor monoparental. Aquele salário maternidade você aplica por extensão. Então,
conforme o artigo 227 da Constituição, que confere proteção integral da criança com absoluta prioridade, e do princípio da paternidade responsável, a licença maternidade prevista no artigo tal e regulamentada no artigo tal estende-se ao pai genitor monoparental. É aplicada também, né? Não seria propriamente a licença maternidade que se estende, né, galera? Seria uma licença paternidade definida dos mesmos modos da licença maternidade, né? Mas o Supremo fixou a tese dessa forma. Se liga no conteúdo da tese e no seu texto, porque muitas vezes é cobrado textualmente, beleza? Então você vai ter aí a mesma proteção. Simbora, bora para a próxima. Então, próxima aqui, ó. Isso aqui é importante demais para a advocacia pública. Advogados, empregados públicos e a aplicabilidade do Estatuto da OAB. Lembra aqui que é advogado e empregado público. Não é advogado que ocupa cargo público. Não é um procurador, é o advogado e empregado público. Advogado de uma empresa pública, advogado de uma sociedade de economia mista, enfim. As regras previstas nos artigos 18 a 21 do Estatuto da Advocacia, né, o Estatuto da OAB, que tratam da relação de emprego, salário, jornada de trabalho e honorários e sucumbência, são aplicáveis. O Estatuto da OAB ele é aplicável aos advogados, empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista que atuam no mercado em regime concorrencial, ou seja, sem monopólio. Vou explicar isso aqui para vocês, galera. Olha só. Quando se trata de advogado público do próprio ente federado ou das pessoas jurídicas de direito público vinculadas, aí você não fala empregado público. O cara ocupa um cargo público, ele vai ser regulamentado, esse cargo público vai ser regulamentado por um estatuto próprio, uma lei do próprio ente federado. Então, por exemplo, né, os advogados da União e procuradores federais, eles representam a União, no caso, advogado da União, e as autarquias, os entes autárquicos federais, no caso, de procuradores federais. Um advogado de uma empresa pública federal ou de economia mista federal, ele vai ocupar um emprego público. Beleza? Âmbito estadual. Os procuradores estaduais, eles ocupam cargos públicos, são regidos por um estatuto do próprio estado membro. E eles vão eles vão representar o próprio estado, bem como autarquias e fundações públicas. Já os advogados de empresas públicas estaduais e economias mistas estaduais, eles ocupam empregos públicos e assim por diante. O mesmo se aplica no município. Então, como é que vai resolver isso aqui, galera? Olha só, quando se ocupa o cargo público, seja um advogado da União, seja um procurador federal, seja um procurador do Estado, seja um procurador municipal, ocupante de cargo público, a relação dele com o poder público é por meio de um estatuto próprio, uma lei do próprio ente federado. Então, por exemplo, o procurador do Estado de Pernambuco, a relação dele com o Estado de Pernambuco é regida pela Lei Complementar número 2, uma lei estadual. Perceberam? O Estatuto da OAB se aplica de maneira meramente subsidiária. Então, vai haver ali uma acomodação entre o Estatuto próprio e o Estatuto da OAB. E o Estatuto da OAB você aplica, né, de maneira subsidiária. Quando você trata de advogado que ocupa emprego público, ou seja, advogados de empresas públicas e economias mistas, você tem que fazer uma distinção. Se aquela empresa pública ou economia mista ela atua em regime de monopólio, ou seja, não tem concorrência, se entende que você aplica o regime jurídico de direito público também. Você vai ter uma lei própria que vai regulamentar aquela situação. Entretanto, se ela atua em regime concorrencial, aí é diferente. Aí, galera, é o empregado público que vai ser regulado por meio de normas predominantemente de direito privado, inclusive o Estatuto da OAB. Então percebam a diferença. E percebam a definição no finalzinho do enunciado. O que é que diz? Que o Estatuto da OAB, de novo, se aplica a quem? A empregados de empresa pública e de economia mista que atuam, economia mista e empresa pública que atuam
no mercado em regime concorrencial, sem monopólio. Inclusive, os empregados dessas empresas que atuam em regime concorrencial, e aí vem um detalhezinho a mais, e que não recebam verbas públicas para manutenção e custeio, sequer ele se aplica ao teto a ele, ao teto constitucional a eles, né? Porque o 3711 determina a aplicação para servidores públicos, empregados públicos de empresas e economia mista, empresas públicas e economia mista que não recebam, que recebam, melhor dizendo, verbas públicas para custeio. Então, se ela não recebe verba pública para custeio, uma Petrobras da vida, por exemplo, então seus empregados, eles não estão sujeitos ao teto constitucional. Um advogado da Petrobras, por exemplo, ele está submetido ao Estatuto da Ordem e não se submete ao teto constitucional. Por quê? Porque é uma empresa pública, no caso é uma economia mista, a Petrobras, que não recebe verba pública para fins de custeio, ela é autossuficiente. Então, perceberem, é assim que a gente tem que organizar as ideias. Então, finalizando isso aqui, galera. Advogado público ocupa cargo público, estatuto próprio e aplicação subsidiária do Estatuto da Ordem. Empregados públicos que atuam em regime, empregados públicos de empresa pública ou economia mista que atuam em regime de monopólio. Você vai ser regido pelo Estatuto próprio também. E a aplicação subsidiária do Estatuto de Ordem. Empregado público, advogado que ocupa emprego público em empresa pública ou economia mista que atua em regime concorrencial. Aplica predominantemente o Estatuto da Ordem. E aí vem um detalhe: se por acaso essa empresa pública economia mista que atua em regime concorrencial não receber recurso público para fins de custeio, esses empregados sequer estão submetidos ao teto constitucional. Beleza? Então, definido isso aí, bem explicadinho, vamos embora. Próximo tema definido pelo Supremo aqui, ó. O tema de repercussão geral número 900. Que trata de servidor público que atua em jornada de trabalho reduzida. É defeso, é proibido o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo. Ao servidor público, se aplica para servidor público, hein, galera? Ainda que labore em jornada reduzida de trabalho. Isso aqui foi uma discussão, né? Uma grande discussão travada no âmbito do Supremo. Porque na iniciativa privada, se o empregado ele labora em jornada reduzida, ele não precisa receber um valor cheio de salário mínimo, ele vai receber de maneira proporcional à jornada de trabalho que ele cumpre. Será que essa mesma regra se aplica a servidores públicos? O Supremo entende que não. Mesmo que o servidor público atue em jornada reduzida, ele tem que receber pelo menos um salário mínimo. Por quê? Porque o servidor público está sujeito a várias limitações que o empregado da iniciativa privada não está. Né? Por exemplo, um servidor público, ele como regra não pode acumular cargo público, salvo aquelas exceções, né? 2 cargos da área de saúde com profissão regulamentada, 2 de professores, né? Ou então de professor com outro técnico ou científico. Mas, como regra, ele não pode acumular. Então, ele não teria nem como complementar a sua renda. Até porque, também, como regra, você tem várias limitações para que um servidor público ele possa exercer alguma função na atividade privada. Então, no final das contas, se você permitisse que ele recebesse menos que um salário mínimo porque ele atua em jornada reduzida, você ia colocar aquele servidor numa situação de miserabilidade, que seria inclusive ruim para o serviço público, porque ele receberia menos e sequer teria como complementar a sua renda. Então, o Supremo, acertadamente, ele fixa a tese de que se o servidor público laborar em jornada reduzida, ainda assim ele tem que receber um salário mínimo pelo menos. E não vai confundir isso, galera, com a situação dos praças no serviço militar obrigatório, né? Súmula vinculante número 15 do STF, que diz que o praça, né, em serviço militar obrigatório, ele pode receber soldo em valor inferior a um salário mínimo. Aí é diferente. Porque ali não há relação de trabalho realmente, galera, né? A prestação de serviço militar é uma obrigação cívica. Então você tem um regime jurídico completamente diferenciado. Então, quando se está na prestação de serviço militar obrigatório, é possível receber menos que um salário mínimo. Apesar de você estar prestando serviço público, mas ali é um regime jurídico diferenciado, então não confunde, né? Uma coisa é o praça que está prestando serviço militar obrigatório,
Outra coisa são os demais servidores. Simbora? Vamos lá. Vamos para mais uma. Essa aqui é relevante demais, hein, galera? Relevantíssima. Legitimidade para propor ação de improbidade administrativa, né? A gente sabe que a nova lei de improbidade ela fixava que essa legitimação seria exclusiva do Ministério Público. E o Supremo tratou disso na ADIM 7042. Os entes públicos, isso aqui para a advocacia pública é importantíssimo, que sofreram prejuízos em razão de atos de improbidade, também, então aqui é uma colegitimação, também estão autorizados de forma concorrente com o Ministério Público a propor a ação e a celebrar acordos de não persecução civil em relação a esses atos. Galera, eu já vejo aqui na prova cair acordos de não persecução penal. Aí não, galera, né? Acordo de não persecução penal com o Ministério Público. Estados e municípios e a União não podem fazer esse tipo de acordo, né? Porque aí é outra coisa. Aqui é acordo de não persecução civil, para não se ingressar com ação civil pública de improbidade administrativa. Aí eles podem. Então eles podem tanto ingressar com ação de improbidade, como celebrar acordo de não persecução civil em relação a atos que geraram prejuízos a esses entes. O Supremo entendeu aqui que seria um retrocesso, né? Você atribui essa legitimação apenas ao Ministério Público. O Ministério Público é um colegitimado. Ele também pode entrar com ação de improbidade. Mas você retirar do principal prejudicado, né, a União, Estados, Distrito Federal, município, por exemplo, essa legitimação, seria você deixar esses entes de mãos atadas quando eles sofrerem prejuízo em razão de ato de improbidade administrativa. Então, eles são co-legitimados, eles também podem ingressar com essas ações. Entendimento interessante que o Supremo também tratou na DIN 7042 envolve a defesa do agente público que está sofrendo uma ação de improbidade. Então, ele é réu na ação de improbidade. É o que o Supremo diz aqui pra gente. Existe a possibilidade, isso inclusive é bem comum, hein, galera? Possibilidade e não obrigatoriedade de defesa do agente público em casos excepcionais e quando a norma local permitir. Então, um agente público está sofrendo uma ação de improbidade. Será que a advocacia pública daquele ente pode defendê-lo? A resposta é sim, possível. Desde que norma local permita e seja uma situação excepcional. Porque, como regra, galera, a advocacia pública não vai permitir, não vai proteger, não vai defender um réu numa ação de improbidade. Mas imagine, por exemplo, bora pegar aqui uma situação, vamos imaginar. Imagine, por exemplo, que uma autoridade, um agente público, ele pratica um ato administrativo tendo como fundamento um parecer emanado do órgão da advocacia pública do Estado. Então, o servidor estadual, ele pratica um ato fundamentado em um parecer do próprio Estado, emanado pelo órgão da advocacia pública. E o Ministério Público entende que esse ato é um ato de improbidade porque ele não concorda com o órgão da advocacia pública. Ele tem um entendimento diferente. Ele entende que ali há um ato de improbidade e ele entra com ação de improbidade contra aquele agente público, contra aquele servidor. Será que a advocacia pública daquele ente vai poder defender o servidor? Vai poder defender o servidor, galera, porque aí é uma situação excepcional. Ele praticou um ato em conformidade com o entendimento do próprio Estado. Não seria razoável ele ter que arcar com os custos de contratação de advogado para promover sua defesa. Então, havendo norma local que permita, em situação excepcional, a advocacia pública ela pode se encarregar da defesa do próprio agente público. Então, você pode ter essa situação aí, beleza? Então, dois entendimentos importantes aqui. Primeiro entendimento, que os entes públicos, Estados, União, Distrito Federal e municípios, por exemplo, são partes legitimadas ativamente para ingressar com as ações de improbidade administrativa. E segundo entendimento, é possível que o órgão da advocacia pública promova a defesa do agente público em situação excepcional e quando a norma local permitir. Beleza? Simbora, vamos em frente. Estamos quase terminando, galera. Vamos aqui vamos analisar aqui mais dois. Esse aqui não é propriamente entendimento novo do STF, mas que foi reafirmado em 2022, daí a importância da gente tratar dele.
É um dever estatal. Disponibilizar creche e pré-escola para crianças de 0 a 5 anos, tema 548 de repercussão geral. Olha só, a educação básica, em todas as suas fases, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação básica é constituída por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade e direta e imediata. Beleza, galera? Então se liga nisso aqui. A educação básica, em todas as suas fases, é direito subjetivo e previsto em normas de eficácia direta e imediata. Aqui uma curiosidade, assim, uma informação. Como é que a Constituição divide esse fornecimento desse serviço público de educação? Educação infantil e ensino fundamental é de atuação prioritária dos municípios. E estados atuam fundamentalmente no ensino fundamental e médio. Então, de novo, educação infantil. Município atua fundamentalmente onde? Educação infantil e ensino fundamental. Estado, ensino fundamental e ensino médio. Então, ensino fundamental é uma concorrência aí entre a União entre os estados e os municípios. Beleza? Na prioridade. Não é exclusivo aqui, galera. Se o estado quiser colocar uma creche para criança de 0 a 5 anos, claro que ele pode. Mas aqui a Constituição, ela definiu as prioridades. Então, o município atua prioritariamente no ensino fundamental e no ensino infantil. O estado, prioritariamente no ensino fundamental e no ensino médio. E a União, ela faz uma função suplementar, uma função supletiva. Beleza? Aqui no caso, a repercussão trata de criança de 0 a 5 anos, ou seja, ensino, educação infantil, atuação prioritária do município. Item 2 da tese. A educação infantil compreende creche, que vai de 0 a 3 anos, e pré-escola, de 4 a 5 anos. Sua oferta pelo poder público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado nesse processo. O poder público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Beleza? O caso aqui é abrangente, mas no item 2 se define a questão da educação infantil. E claro que quem atua prioritariamente aqui, como a gente viu, são os municípios. Tese importante, reafirmação da jurisprudência suprema, entende que educação, galera, faz parte do mínimo existencial. E o último julgado que a gente vai comentar envolve meio ambiente. Imposição por lei municipal de substituição de sacolas plásticas por outras de material biodegradável. Então, é o tema 970 de repercussão geral, que fala que é constitucional, tanto formal quanto materialmente, lei municipal que obriga, que impõe a substituição de sacos e sacolas plásticos por sacos e sacolas biodegradáveis. O entendimento é importante do Supremo envolvendo aí proteção ao meio ambiente. Em matéria de direito do meio ambiente, galera, o Supremo tem entendido, né, que é uma competência concorrente entre todos os entes. E o município também pode tratar do tema, inclusive restringindo, trazendo mais proteção que a previsão existente em normas federais e estaduais. Então, ele pode sim determinar essa substituição de sacolas por material biodegradável. Um cuidado aqui que eu quero que vocês tenham é para não confundir isso com o tema 525, o tema de repercussão geral 525. O tema de repercussão geral 525 diz que município, norma municipal, não pode obrigar que o estabelecimento ele forneça serviço de embalagem. Né? Ele não pode obrigar que o estabelecimento, um supermercado, por exemplo, tenha lá um embalador para você passar suas compras e o cara embalar. Porque isso envolve o quê? Envolve o direito do trabalho, isso é a competência privativa da União. Não confundir com a tese que a gente acabou de analisar. Né? O que acontece aqui é fornecimento de sacola.
Se o estabelecimento fornece sacola, o município pode falar, olha, se você quer fornecer sacola, forneça, mas você não pode fornecer sacola plástica. O município não está obrigando a fornecer sacola. Ele está dizendo o seguinte, se você quiser fornecer, você tem que fornecer em material biodegradável. Perceberam a diferença? Então o tema 525 fala o seguinte, que lei municipal não pode obrigar que o estabelecimento forneça serviço de embalamento. Tema 970 fala o seguinte, olha, se você quer fornecer a sacola, forneça, mas tem que ser em material biodegradável. Você não pode fornecer em material plástico. O município isso ele pode fazer. Ficaram atentos? Ficaram ligados? Galera, muito obrigado. Tenham um excelente 2023. Eu desejo para vocês um 2023 de muito sucesso, muita alegria, muitas realizações. E, claro, muita saúde e felicidade. A gente passou 2022 junto. Espero que em 2023 estejamos ainda mais colados, né? Não apenas em cursos preparatórios para concursos, que eu quero que vocês passem. Né? Vocês passando, vocês vão para um modo de estudar diferente. Mas enquanto vocês estão nesse caminho, a gente está aqui junto com a aprovação PGE de mão dada para mostrar o caminho, mostrar a trilha, mostrar por onde a gente passou, porque quando a gente passa por aquele caminho, a gente já conhece a trilha, então isso facilita bastante que a gente atue como guia. Né? Aqui eu atuo como guia, quero mostrar, não sabe tudo, né? Não existe isso, eu aprendo demais com vocês. Talvez eu aprenda mais com vocês do que vocês aprendem comigo, né? Com relação à experiência, a histórias de vida. Né? Mas eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para passar informações, tentar indicar aquilo que cai mais, indicar os pontos que merecem melhor atenção, indicar as melhores técnicas para você se preparar, porque, repito, né, a gente já passou por esse caminho, então quando a gente passa por esse caminho, a gente já conhece, isso facilita a indicação. Estou aqui para ajudar vocês, galera. Galera, né, Feliz Natal, um excelente 2023, uma excelente passagem de ano. Estou aqui disponível para tirar qualquer dúvida para vocês, de vocês no Instagram, Prof. Mário. Um grande beijo, um grande abraço e a gente se fala.